Oi? Eu estava olhando as fotos do retiro, eu não vi Cristiano e Simone lá. Será que eles não foram? Poxa, Boa noite. boa Boa noite. noite. Cristiano aí, ó. Falando em Cristiano, ele aí, ó. Cheguei. Você foi ao encontro? Não, não. Ah, tá. Só que ainda não vi as fotos. A Albinha está falando agora aí que não te viu nas fotos. É. Não, não fui. E as fotos estão no grupo, né? Algumas. Uhum. Estão no grupo da IBF. Eu não tenho grupo da IBF, não. Ah, não tem não? Não, porque eu tenho outros grupos do Celebrando, tem da Junta do Celebrando, tem de outros grupos, né? Uhum. De oração, aí enche muito meu telefone, Uhum. Sim. fica lotado. É. Não, são muitos grupos, né? Então, quer dizer, de fato. Mas me faz falta o grupo, porque tudo é lá, né? E eu, às vezes, fico perdida, sem saber, É. porque tudo é lá, tudo é lá. Uhum. Até na hora de cadastrar, fazer o cadastro para ir para a igreja no domingo, muitas das vezes eu vou sem fazer o cadastro, porque eu Uhum. não tenho cadastro. Uhum. Que o link é disponibilizado lá no grupo. Colocar na junta diaconal ou no departamento, no grupo de oração, Uhum. seria bom. É. Não, alguém do grupo pode pegar quando for público no grupo da igreja, alguém pode direcionar para o grupo. Mas aí eu tenho que ficar pedindo. Uhum. Aí, aquelas pessoas, às vezes, que querem a igreja, aí falam, Wanda, você tem a inscrição? Aí eu fico pedindo, fico lá molando a Verônica, passa para mim. Aí ela vai lá no grupo, passa para mim, aí eu passo para a pessoa. Mas o dia que não me pedem, eu vou sem cadastro mesmo. Uhum. Não vai deixar de ir, né? Até porque não chega aquele limite de. Não chega. Não tem chegado aquele limite de 100 pessoas que o pastor colocou, né? Então. Tem tido domingo passado, não, teve um domingo anterior àquele passado, que o Joninha falou que tinha mais de 100 pessoas. Ah, passou, né? É. A galeria começou a ser utilizada, então, de Hoje fato. também teve. O pessoal utilizou a galeria. Entendi. Tem tido, sim. Vamos ver Ali se. na nave é o quê? Na nave é 90, 80, 90? Acho que sim. Por aí, né? Com aquelas divisões todas. Então, acho que é isso aí, mais ou menos isso. Porque quando é uma família inteira, pode todo mundo sentar ali, mas quando não é dividido, né? Sim. Lúcia está aí também já. Boa noite, Lúcia. Lá está chegando o André. Vamos ver, não pode cair, né? Todos vão chegando. Vai chegando aos poucos. Já tem 6 minutos. Cristiano, Oi. eu tô assim surpresa que eu não é a primeira obra do John Stott que eu leio. Uhum. Eu sei que ele é um autor muito importante para o cristianismo, né? Para nossa fé. Mas eu estou achando interessantíssimo como esse livro é atual, né? Foi escrito em 2007. Uhum. É muito atual esse livro. Ele é muito, assim, é o discípulo radical. O conceito do discípulo radical não vai se perder nunca, né? Eu também gostei muito. E ele, assim, é atual. Ele não esgota. A gente discutiu várias coisas aqui nas aulas que ele não apresenta. E a gente sempre vai fazer essas inserções. Mas, assim, o que ele apresenta, tudo que ele apresenta é contemporaneidade, tá aí, tá acontecendo. É verdade. É muito. O John Stott é muito. Tem outros autores também que são a nossa fé batista, né? Tem uma aceitação muito grande. Então, eu trouxe o John Stott por conta disso, porque eu sei que não tem nenhum tipo de recusa, sabe? A gente concorda com quase 100% do que ele fala. Ele é batista, né? O John Stott? Ele é anglicano, né? Ele é anglicano. Anglicano. É. Sim. Ah, tá.
mas com uma teologia bem próxima da nossa. A gente acredita na inerrância da Bíblia, né, como palavra de Deus. Então, isso tudo já é um caminho, caminho mais importante, né? Isso. Só ele ter esse olhar. Você já defendeu sua tese de mestrado? Já. Já terminou? Terminei, defendi agora no final de agosto. Faz um mês daqui a pouco, dia 28, faz um mês que eu defendi. Oi, que bênção. E aí, na minha tese de mestrado, eu defendi uma integração entre prática de espiritualidade e atividades laborais, ou seja, a prática da espiritualidade no trabalho, para humanização organizacional, porque as empresas têm desumanizado, né? O ser humano tem se tornado menos humano dentro das empresas, e por vários motivos, técnicas de persuasão e vários motivos. Ou aquele olhar antigo do homem como máquina, isso ainda perdura, está meio que enrustido, mas ainda é considerado dessa forma, e o homem está se desumanizando. Então, é um ambiente que desumaniza, e trazer a espiritualidade para esse ambiente, mesmo que ainda seja uma coisa difícil de ser discutida, e sobretudo em empresas grandes, é um resgate a essa humanização que a gente precisa voltar a ter dentro das empresas. Porque o seu pensamento está na contramão de tudo, né? Porque cada vez mais eles querem destituir essa questão de espiritualidade de tudo, né? Sim, de tudo. E, assim, eu trabalho em algumas organizações, que é muito fácil falar de Deus dentro das organizações, pregar. Nós temos grupos de oração, congregações. Então, fica muito fácil falar. Trabalho numa universidade que os proprietários, donos da universidade, são católicos, então não tem muito problema de falar de espiritualidade. Mas quando a empresa é grande, de capital aberto, aquelas que negociam ações na bolsa, elas não estão preocupadas muito com isso. Então, o que existe de prática de espiritualidade é micro, é só a pessoa ali, de repente, fazer uma oração antes de iniciar o trabalho, ou então se reunir com o irmão, até às vezes escondido, porque o chefe não pode ver. Então, é um resgate. Eu fiz os professores que participaram da minha defesa gostaram da discussão, do tema. Graças a Deus, a única crítica que eles fizeram foi sobre Gênesis, porque eu apresento uma exegese até nova. Inclusive, eles falaram sobre isso, né? Uma exegese nova, onde eu discuto o Deus trabalhador, o Deus que tem consigo uma concepção de trabalho para o homem. Ele cria o homem, se relaciona com o homem, se apresenta, se revela ao homem, estabelece um relacionamento com o homem e entrega trabalho para o homem. Então, e o trabalho tem um propósito na vida do homem, né, de santificação, né, vários propósitos. Então, é o Deus que traz, que trabalha, ele trabalha na criação, na teologia da criação, e também entrega trabalho ao homem. Então, o trabalho faz parte dos propósitos de Deus, né? Então, eu fiz essa defesa. Só que eu fiz uma defesa, talvez 20 e poucas páginas, sobre o livro de Gênesis, mas considerando a literalidade do livro. Ou seja, eu considerando a questão gramatical histórica do livro como sendo a questão, fatos que aconteceram. Não parábolas, não são textos alegóricos, não são textos poéticos. Gênesis são textos literais. Nós acreditamos, existem outras ideias, outras versões, né, de que Gênesis foi um texto poético, que existem foram livros compilados naquela época. A crítica documentária deposita muita crítica para fragilizar o texto bíblico. Mas, por outro lado, nós temos muito bons defensores da inerrância da Bíblia também. Então, eu fiz essa defesa e eles acabaram fazendo críticas pontuais a Gênesis por conta da ideia católica, que não é a ideia batista. Os católicos não acreditam. A Bíblia, para os católicos, é a expressão de fé da igreja, não é a palavra de Deus. Ela até contém trechos da palavra de Deus, mas ela é a expressão da igreja. É como a igreja enxergava Deus, totalmente diferente do que a gente pensa. Mas eu fiz questão de colocar a minha visão batista e não colocar a deles, porque eu passei um sufoco nessa questão. Sempre assim, tira esse autor, coloca esse, tira esse autor, coloca aquele. E aí eu fui até o final,
né, defendendo a minha visão bíblica, a visão que eu concordo, a visão batista. Que bom, graças a Deus. Foi lá, defendi, foi aprovado, estou lá, entendeu? Agora já está aberto o doutorado, aí eu estou pensando se eu quero participar, se eu quero fazer doutorado em teologia mesmo. Já fiz 2 mestrados, né? Fiz um na área de engenharia civil, agora fiz esse na área de teologia. Vamos ver se eu quero fazer doutorado lá, ou se eu comecei a fazer um curso de filosofia também, um outro bacharelado de graduação, Ah, que ótimo! Eu fiz ADM, eu fiz administração, contábeis, fiz teologia. Agora, eu sempre quis fazer teologia e já emendei logo. Estou fazendo uma outra graduação agora em filosofia. Você fez graduação em teologia também? Ou fiz. Só o doutorado? Não, fiz graduação em teologia também. Curiosidade, que você está dormindo que horas? Hã? Quando a gente consegue dormir, 2 horinhas, 3 por noite, né? 4 horinhas. Você não. Tem que ganhar tempo, né? E minha esposa também estuda, tem família. Mas assim, eu não tenho assim nenhum tipo de melindre de ficar a noite toda estudando e assumir os compromissos do outro dia. Se for necessário, como já aconteceu, eu fico a noite toda estudando para entregar no prazo. Então, assim, quando a gente entra nesses cursos de mestrado, doutorado, é coisa não é de gente normal, né? Não é para que, não é para gente que tem pouco tempo. Então, mas quando a gente entra nos cursos desse, assim, a exigência é tão grande que não tem como. Ou você faz, ou você sai, uma coisa ou outra. E a PUC, assim, com todas essas questões, pontos que a gente acaba discordando, mas não frequentei lá para discordar, é uma instituição assim, de excelência mesmo. A PUC é referência nacional. E quando eu pisei, o primeiro mestrado que eu fiz foi 10 anos atrás, foi na UF. Eu já senti, na PUC, eu senti uma pressão maior por conta dos conceitos, dos cursos que são bem conceituados deles. Então, o curso é bem conceituado mesmo. Tem aqui uma teologia que estranha aqui, outra ali, que a gente não concorda, mas como eu falei, não estou lá para discordar ou concordar. Aproveitei, né, retive o que é bom e fiz a minha proposta lá de pesquisa. Eles aceitaram. Sua graduação de teologia você fez aonde? Fiz na Uninter, Centro Universitário Internacional. Você fica no Paraná. À distância? Eu fiz a distância. Fiz ADM, contábeis presencial. Como eu já estava dando aula, já no ensino superior, a noite toda, né, todos os dias, e eu também não tive mais paciência para sentar em banco de graduação, para assistir a aula de graduação, eu tive que ir para um curso EAD, 100% EAD, né, que foi o curso. Mas é um curso da Uninter, é um curso com conceito máximo no MEC, é conceito 5. E todos os professores que eu tive na Uninter são doutores, todos eles, todos. Todos eles têm doutorado, conceito máximo no MEC. Eu tive que participar, tive que fazer dessa forma. E estou fazendo filosofia lá também, porque aproveitei alguns créditos, algumas disciplinas. Filosofia lá também? Estou fazendo filosofia lá também. Mas aí, depois terminar a filosofia, pensar o que eu vou fazer. Oi? É bom para nós, que a gente aprende muito mais com você. É verdade. Não dá para ficar parado, né? Assim, a gente tem que estar sempre treinando. Livro, você já procura outro. Já tem aqui, ó. Tá vendo? Aqui atrás. Tem vários aqui atrás para a gente. Tem uma lista aqui. Sugestões também, gente. Eu estava dando aquele curso A Mente de Cristo, eu até pensei em aplicarmos a Mente de Cristo online, remotamente, né? Como está acontecendo esse curso aqui agora. O curso estava indo muito bem, o curso estava muito bom. Eram 12 semanas, cheguei até a sexta semana, foi interrompido na sexta semana, metade do curso, infelizmente, por conta da pandemia. Mas aí algumas ideias para voltar, e agora vi ideia remota. Ainda é um tipo de curso que tem que ser o face-to-face, sabe? Tem muita experiência, os autores pedem. Tem lição ali no curso A Mente de Cristo que os autores pedem para simplesmente você reservar 40 minutos para você só se conectar com Deus, só orar, fazer mais nada. É só orar, ficar só. Então, é um curso, é um devocional, sabe? É um curso para a vida cristã mesmo. A Mente de Cristo e Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade também é um curso que eu aplico, que tem esse caráter. Então, de repente, se as aulas voltarem, a Dorinha estava aí no curso comigo, acho que aqui só estava só a Dorinha e o André.
E o André também. E a Lúcia também. Estava no curso comigo. Bom, então, quem chegou, chegou, né? Quem não chegou, o pastor não vai poder estar hoje, ele me passou uma mensagem. Ele está, naturalmente, está no trânsito, voltando lá de bus, então ele disse que não vai conseguir participar, até cogitou a ideia de participar lá dirigindo, mas não fica legal, né? Então ele não vai participar hoje. Se estiver vindo, eu não sei por onde ele está vindo, né? Dependendo de onde ele está, é meio perigoso e tem muito ponto que trava. Conheço, sabe? As duas estradas. As duas estradas, elas travam no meio do caminho. Aí você não consegue ficar, vai ficar indo e voltando. Vai ficar indo e voltando, aí não vai ficar legal, né? Aí não fica legal. Deixa eu ver aqui quem colocou alguma coisa no chat já. Boa noite. O Ailton. Legal. Então, vamos dar início? Então, a gente sempre vai. Acredito que qualquer evento, qualquer encontro, qualquer coisa que a gente vai fazer na igreja, a gente tem que começar orando, né? Entregando a Deus um encontro, os propósitos, que Deus fale e não nós. Que ele fale, né? Por meio dos nossos sentidos e não por nós. Então, vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, mais um encontro aqui de EBD. E nossa oração, Pai, é de gratidão, com alegria no coração, Senhor Deus, te agradecemos por aqueles que chegaram e aqueles que não puderam chegar, Senhor Deus, que o Senhor possa estar abençoando também, Senhor Deus. Que o Senhor possa usar os nossos sentidos, Senhor Deus, usar nossa boca, os nossos ouvidos, e que o que a gente vai discutir aqui, Senhor, seja para engrandecer o seu santo nome. Muito obrigado, Pai, por esta oportunidade, Senhor Deus. Esteja conosco nesse momento. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, eu não fiz slide hoje, foi de propósito, quer dizer, foi de propósito de uma parte, né? E de outra, nem tanto. Por quê? O pastor gosta muito de slide, né? Vou aproveitar que ele não está aqui, vou falar com ele, depois vai ver a gravação. O pastor gosta de slide, nada contra. E de muitas turmas que eu assumi em aulas presenciais e aulas remotas, muitas delas eu dei sem slide nenhum. Muitas delas, assim, eu tive turma de pós-graduação com 15 alunos, tive turma de graduação com 140 alunos, dependendo da instituição. Então, essas turmas um pouco menores, eu sempre fazia questão de fazer aquela meia-lua, de ficar sentado ali perto dos alunos e interagir um pouco mais. Então, muitas vezes fiz slide, outras vezes não fiz slide. Quando eu fiz pós-graduação em docência do ensino superior, foi em 2005, foi o ano que eu comecei a dar aula. Eu estudei com uma das minhas professoras, foi a Iduína Chaves. Eu não sei nem se ela está viva ainda. E ela fez eu lembro até hoje que ela fez uma crítica muito grande ao tecnicismo. O que é o tecnicismo? É o apego demasiado à técnica. E a gente sabe que muitas vezes, quando a gente se apega muito à técnica, aos slides, a equipamentos, claro que a gente tem que avançar, porque a tecnologia avança, então agora se discute muito a inserção de tecnologia na sala de aula, até que ponto, quem tem que dosar, tem que ter o equilíbrio, mas quando há um apego demasiado à técnica, a educação ela pode se perder, não que se perca, mas pode se perder. Ou seja, eu tenho colegas de profissão, educadores, que se não tiver o slide dele lá, antigamente era transparência, eu peguei a época da transparência, se não tiver o slide, não tem aula. Então, esqueci o slide em casa, vou em casa buscar o slide para poder, né, dar aula. Então, esse apego, eu não concordo muito com esse apego demasiado. Então, como não tive muito tempo de fazer os slides no dia de ontem, eu sempre faço aos sábados, e ontem eu fiz muitas provas da faculdade de filosofia, e uns trabalhos para serem entregues, acabei não fazendo, aproveitei o ensejo para não fazer e aplicar uma aula hoje, onde a gente possa se ver. Porque o slide, quando o slide é no curso presencial, eu projeto lá no quadro, ok, estou olhando para vocês, eu posso até desligar o slide um pouco, fazer uma discussão, depois voltar para o slide. Aqui não, quando eu projeto, eu não vejo mais nada a não ser o slide. E fica, sabe, uma agonia, parece que eu estou falando sozinho, tem que ficar perguntando se vocês estão ouvindo. Eu já fiz, assinei o Zoom justamente para ter esse privilégio de ter esse mosaico e todo mundo se vê. Né? Embora alguns estejam com a câmera desligada, ok, né? Mas a gente se vê aqui. Então, propositalmente, não fiz
slides. Nós vamos decorrer, passar pelo conteúdo do livro, e como todos nós aqui já lemos, né, e aqui só estou vendo gente participativa, eu acho que a gente vai até render. Então, eu vou trazer alguma ideia, fazer a exposição, ideia do capítulo, e aí, depois a gente vai bater um papo, vou puxar os debates, posso fazer algum tipo de pergunta, mas quem quiser, sinta-se à vontade, tá bom? Eu estou só moderando. Eu não queria que fosse necessariamente uma aula, assim, com aprendizagem, mas que fosse um encontro e construíssemos juntos, né? Construíssemos juntos esses momentos. Então, a pergunta é a primeira que se faz, né? O que nós achamos do capítulo Maturidade, capítulo 3, do John Stott? Qual foi a percepção? O pastor me passou uma mensagem e falou assim, olha, o capítulo é muito bom. O capítulo é muito bom. E é verdade. Eu falei, pastor, eu concordo com o senhor, o capítulo é muito bom. Todos os capítulos do Stott deixa sempre um alerta, né? Ele traz, quando ele fala de maturidade, a maturidade tem que ser aquela maturidade com Cristo. Isso aí já começa a me fazer pensar. Então, o autor, lá na página 33, inicia o capítulo falando da instituição que ele fez parte, né, por, salvo engano, 60 anos, a parceria internacional de Langham, ou seja, que é uma instituição sem fins lucrativos, que tem como propósito plantar igrejas e proporcionar o crescimento em maturidade, crescimento cristão em maturidade e em semelhança com Cristo. É por isso que ele traz esses 2 capítulos, porque a vivência dele, e aí ele vem discutindo no primeiro parágrafo aqui, que muitas vezes são questionados, né, sobre o cenário cristão no mundo. Ou seja, qual o cenário cristão no mundo? Que esse fenômeno cristão que nasceu com a reforma, cristão evangélico, por assim dizer, que nasce com a reforma, como é que esse cenário ele está crescendo, está estagnado, ou ele não cresce, se estagnou no nosso país, ou na Europa, ou na América? Como é que isso acontece? E ele diz que quando ele teve a oportunidade de falar, e aí o que ele diz? Crescimento sem profundidade. Né? Crescimento sem profundidade. Então, a ideia do Stott é essa discussão do crescimento da igreja sem profundidade, um crescimento numérico, um crescimento estatístico. Ou seja, a igreja está crescendo, mas ela não está formando, né, discípulos. A verdade é essa. Muitas vezes há conversão ou não, porque assim, quantidade não é qualidade. Então, esse grupo de igrejas, existem muitas pessoas nas igrejas que são simpatizantes, que não se converteram, acham que se converteram e não perceberam isso. Então, existem muitas pessoas nas igrejas dessa forma. Então, a gente pode concordar com ele que o crescimento é numérico e ele é sem profundidade. Mas por quais motivos? Se a gente fosse pensar que no Brasil, pelo menos no Brasil, né, não vamos estender para outros países, por que há esse crescimento? Primeiro, concordamos com essa ideia? Há um crescimento sem profundidade, é possível crescer com profundidade, porque atender crescimento, extensão e profundidade, muitas vezes não é possível. Será que isso cabe dentro da igreja? É possível isso dentro da igreja? O que proporcionaria se, de fato, crescemos sem profundidade? Quais são os fenômenos que acontecem na sociedade que proporcionam isso? Quem quiser, quem pode falar? Se ninguém falar, eu vou apresentar aqui o que eu pensei. Primeiro, há um crescimento sem profundidade? O autor... Um crescimento sem profundidade, né? Ou seja, igreja cresce, mas não se torna servo, não se tornam pessoas que não se tornam servos, pessoas que não se tornam discípulos. Quais são essas causas? Eu acho que uma das coisas que é mais importante que a gente, graças a Deus, mantém dentro da Igreja Batista, mas muitas outras igrejas de segmentos não têm,
essa atenção ao estudo da palavra. Uhum. Né? Então, são muitos mais cultos em que o louvor, né, é uma parte importante, lógico, de qualquer culto, mas em que ele ocupa um espaço que é muito grande e muitas vezes com músicas que nem são cristocêntricas ou teocêntricas, acabam sendo até antropocêntricas. Uhum. E depois você tem muito pouco tempo de aprendizado, de leitura da palavra, não tem uma escola bíblica dominical colocada, não há essa ênfase a um estudo devocional diário para que você pegue a Bíblia diariamente e estude. A gente, inclusive, vê fenômenos de simplificação da palavra, traduções que simplesmente pulam e não entendem por que aquilo está repetido na Bíblia, né? Então, não existe essa ideia de ter um estudo, acho que esse é um dos pontos fundamentais. E a outra questão é muito o que está levando as pessoas para Cristo naquele primeiro momento, né? A dificuldade levou e a dificuldade às vezes tira também, porque a gente está vivendo um evangelho que pode ser um evangelho falso. E não é só com o pessoal da teologia da prosperidade, não. A gente está passando agora pelo Setembro Amarelo, né? E em muitas igrejas isso é tabu, falar sobre questão de doença mental, sobre as questões envolvendo ansiedade, depressão, entre outras questões, e colocavam isso muito como se fosse falta de Deus, né? É falta de Deus. E isso faz com que cristãos que já estão, até gente que está mais tempo, possa se sentir menosprezado. A gente não sente mais aquele amor, a empatia, esfriou, né? E é um alerta, né, que foi dado, que as pessoas estariam muito mais voltadas para os seus próprios interesses e que o amor esfriaria. Então, acho que isso provoca um crescimento numérico, mas não qualitativo. Então, a gente nem conhece todo mundo na igreja, às vezes. 200, 300, 400 membros e você não sabe quem são. Sim, não tem hall de membros, não tem curso discipulado, não tem curso para novos convertidos. Então, acredito que tudo, a meu ver, obrigado, tá, Tatiana, pelas exposições, a meu ver, começa na conversão. Aconteceu nessa semana, eu vou compartilhar aqui um exemplo que aconteceu no meu trabalho. A gente sempre se reúne para orar e a gente sempre convida irmãos que não são crentes, não são convertidos, para orar junto com a gente. E aí, no grupo tem alguns pastores, né, uns irmãos muito antigos, outros mais novos, etc. Chamamos um irmão para orar com a gente, e aí a gente orou e tal. E um pastor, que é batista renovado, fez o seguinte: olha, você já aceitou Jesus? Falou para ele. Ele falou assim: não, sempre visito e tal, mas aceitar assim, nunca não aceitei, não. Ele nem entendeu muito bem. Então, bota sua mão no coração, ele falou. Agora repita comigo: Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, me arrependa pelos meus pecados. E foi repetindo tudo que ele falar. Agora você é convertido. Aí pegou uma Bíblia, toma aqui uma Bíblia de presente. Vai. O rapaz, nitidamente, ficou constrangido com aquilo tudo, aí ele pediu para eu orar pelo rapaz. Eu falei o seguinte: eu vou orar. Orei por ele e falei assim: Senhor, que seja sincera a conversão. Se a conversão dele, que se encontre contigo, se torne um servo, um discípulo, etc. e tal. Orei. Aí depois, conversando com ele, eu falei assim: falei com ele, mas assim, você acha correto fazer esse tipo de coisa? Se ele repetiu tudo o que você falou, será que ele se converteu mesmo, né? Aí ele falou assim: não, eu faço persuasão mesmo, eu mando repetir que aí já está convertido e vai entrar na vida cristã. Não é assim que funciona. Esse rapaz, com certeza, ele não se converteu, não foi uma conversão sincera, a gente percebeu ali agora. Ele não voltou para orar com a gente, porque quando há conversão, Jesus transforma a vida da pessoa e ela fica ávida por conhecimento bíblico, por querer mais de Deus. A conversão é isso. Ele não voltou. E aí a minha crítica são esses formatos de conversão, sabe? Mandar as pessoas repetirem as coisas e depois você está convertida. Quando eu tive a oportunidade de pregar na igreja, nossa igreja e até em outras igrejas, eu sempre faço da seguinte forma: peço à igreja para entrar em oração, intercedendo pelas vidas que não foram convertidas ainda, faço o convite, faço o apelo, pergunto se a pessoa se reconhece pecadora,
e se a pessoa aceita Jesus como seu Salvador, ela faz um sinal sincero, né, por conta própria, para aceitar Jesus como Salvador. Dificilmente uma pessoa, quando faz uma entrega e aceita Jesus de forma sincera como essa, ela vai se desviar. Então, tudo começa porque uma pessoa pode se incluir ao grupo e nesse, sabe, meio barro, meio tijolo, não se converteu, está meio perdido ainda na conversão, e tudo começa na conversão. Posteriormente, como a Tatiana falou muito bem falado, posteriormente à conversão, muitas igrejas não têm o curso de novos convertidos. Então, aquelas ideias centrais da nossa fé, por etapas, pautado na Bíblia, obviamente, mas por temas, para a pessoa começar a entender o que é ser discípulo, ser servo, o que é a vida cristã, e para depois ser batizado, né, e iniciar de fato a vida cristã e o discipulado. Então, esse passo a passo é fundamental. É claro que tem gente que se transforma, ouvindo o louvor em casa, lendo a palavra de Deus, se transforma de tal maneira que não vai precisar, né, ser conduzido dessa forma para se perceber de forma transformado, remido pelo sangue de Jesus. Mas algumas igrejas, de fato, não tem nem rol de membros. As pessoas muitas igrejas não estão, as neopentecostais, sobretudo, não estão interessadas em saber se as pessoas se converteram ou não. Elas estão interessadas em que a bênção seja material, que existam curas ali dentro para servir de exemplo. E ser pobre é falta de fé. Ser pobre é pecado, inclusive, é falta de fé. Quem é pobre é porque não teve fé para entregar e receber, e teve uma vida próspera. Então, esse tipo de ambiente, né, proporciona um crescimento, mas sem profundidade. Sem a raiz, o Stott fala da raiz, né, do evangelho, o radical, a raiz do radical. Proporciona um crescimento, mas sem essa raiz tão importante para a nossa vida cristã. Mas o quê? Quando você leu, eu falei as minhas percepções, a Tatiana falou a dela, quando você leu essa primeira página, né? Nós estamos na página 33, aí no primeiro parágrafo, quando o autor fala do crescimento sem profundidade. E aí ele vem assumindo a ideia de que, é notório, que existe um crescimento, ele chama até de explosão, que é um fenomenal da igreja. A igreja cresce, de fato, é inegável isso. Cito o exemplo da China, mesmo com aquelas perseguições, a igreja na China vem crescendo, né? Ele cita o exemplo, mas nos alerta que não devemos cair na ideia do triunfalismo. Estamos crescendo e isso nos basta. Estamos crescendo e isso é suficiente, quando na verdade não é. Não adianta crescer e ainda depender de leite, né? Como o apóstolo Paulo falou em Coríntios, depender de leite não pode ser dado ainda comida sólida. Ou seja, é um crescimento e a pessoa não entendeu ainda o que é vida cristã e o que é viver de intimidade com Deus. Então, ou seja, quando alguém se converte, a gente conhece muitos, aceita Jesus como Senhor e Salvador, mas não ora, não lê a Bíblia, não se debruça sobre o texto bíblico, não se interessa, não vai para a igreja, pode-se até contestar se houve conversão ou não. Claro que é um processo, mas, sabe, eu não vejo alguém que foi transformado genuinamente não ter uma inclinação como essa, não querer mais, não estar na igreja. Então, parece que foi só foi um levantar de mão. Eu aceito, né? Aceito hoje, amanhã eu não sei, e acabou. Então, foi um simples ato, não teve uma conversão no coração. Foi um levantar de mão que alguém pediu para ele levantar a mão, ele levantou. Ponto. Não foi só um ato, não teve uma conversão genuína, porque a conversão é muito mais intrínseca, não é extrínseca, ela não é formal, não é estética, não é por conta de um ato. E aí ele fala lá na primeira página ainda da superficialidade no discipulado. Foi o que eu falei, né? Ou seja, um discipulado superficial, um curso de discipulado ou uma vivência de discipulado que não foi consistente, ele era superficial, proporciona esse crescimento sem profundidade também, né? E ele traz 3 exemplos de 3 líderes eclesiásticos, não é isso? Um líder que ele traz um asiático, um africano e um chinês. Não foi isso? Não foi na ideia da página 33 e 34? O primeiro líder asiático, ele fala o seguinte: existe um enorme
problema de falta de consagração e integridade. Reconhece o crescimento, mas ainda falta, né? Consagração da vida, né, a Deus e integridade. E aí o líder africano fala o segundo as palavras do Stott. Ele em grande parte, numérico, o crescimento é em grande parte numérico, a igreja está sem uma base bíblica e teológica forte que provenha dela mesma. Ou seja, há um crescimento, esse líder africano dizendo que há um crescimento de forma exponencial. Há um crescimento exponencial. Porque está descarregando. Deixa eu só ver aqui, a Cristina há um crescimento exponencial, mas esse crescimento carece ainda de conhecimento bíblico e conhecimento teológico, esse líder africano falou. E um líder chinês, ele coloca uma citação importante, que eu vou ler aqui. Alguns dizem, líder chinês, né, do Conselho Cristão Chinês, alguns dizem que a igreja está indo bem quando há crescimento numérico. E queremos ver pessoas sendo acrescidas à igreja todos os dias. Isso é prazeroso, você ver a igreja crescendo. Porém, não estamos buscando apenas números, mas que o aumento nos números corresponda à confirmação de fé na igreja. Então, é algo que a gente precisa se preocupar. Se uma igreja cresce muito, é isso. Quais são as intenções? Né? Porque tem igreja, infelizmente, irmãos, e aí não estou tentando evitar as críticas, mas existem igrejas que só querem número mesmo. Pessoas, né, assim, e aí muda-se o gosto. Depois, mais à frente, o Stott vai falar dos tipos de Jesus que foram criados por causa disso, tipos de igreja. Hoje você escolhe a igreja que você quer estar. Se é uma igreja toda pintada de preto, se é uma igreja que se dedica 50% ao louvor, 5% de palavra positiva e sem Bíblia nenhuma. Existem formatos de culto para todas as pessoas. Isso não é bom. Eu vi um pastor que eu sigo há pouco tempo falar o seguinte: você quer perceber se você está numa boa igreja ou não? Primeiro ponto, se ela expõe a palavra de Deus. Se a igreja expõe a palavra de Deus, você pode ficar nessa igreja. E o segundo ponto, você tem que sentir um desconforto periódico. Sempre a palavra de Deus, ao ser exposta, vai te proporcionar, em muitas vezes, em muitos casos, certo desconforto. E é verdade, por conta da vida que nós temos, né, a vida que a gente tem, nós somos, né, pecadores, então a palavra fez sempre em confronto com o que a gente pratica. Então, gera esse desconforto em nós, periodicamente. Então, exposição da palavra. E você tem que sentir sempre um desconforto, porque existem pregadores, igrejas que assuntos como pecado, juízo final, inferno, não aparecem. Existe um pregador muito famoso, muito novo, é um jovem, mas está bem famoso nas redes sociais, ele tem 9 milhões de seguidores, né, e ele prega em várias igrejas, que você pega as mensagens dele, as pregações dele são sempre assim. As mensagens só falam do lado, vamos colocar assim, romântico do evangelho. Ele romantiza o evangelho, né? Quando Jesus fala de inferno, não, no inferno eu não falo, falo do céu. Quando Jesus fala da condenação, não, eu falo de salvação. Quando Jesus faz as críticas ao comportamento do povo, não, isso eu não faço. Eu falo sobre os elogios, o amor de Deus. Então, só prego amor. Toda mensagem que você para ouvir dele, nunca tem o evangelho por completo, é só parte do evangelho. Ok, muitas pessoas, ele tem 9 milhões de seguidores no Instagram, as pessoas estão ouvindo, mas não é um evangelho completo, é um evangelho construído. Quando o Agostinho de Hipona, que foi um grande pensador, né, bispo da Igreja Católica, um grande pensador da patrística, um período chamado de patrística, né, o início da Idade Média, ele falou: se você separa do evangelho só aquilo que você concorda, na verdade você não concorda com o evangelho, você concorda consigo mesmo. E é verdade, né? O evangelho não é para ser fracionado, não é para ser, ele é para ser pregado da forma que Deus nos apresentou. É claro que às vezes você percebe que o público precisa ouvir dessas questões de salvação, vida eterna, mas em um momento ou outro, sobretudo para quem é pastor, né, de igreja e está propondo
entregando sermão toda semana, muitas vezes esses temas também precisam ser abordados. Inferno é uma realidade, não é uma utopia, não é alegórico, não é figurativo. E se a igreja cresce sem conhecimento bíblico, se a igreja cresce sem profundidade, e podemos, com isso, contestar a conversão, o inferno vai ser a realidade de muita gente. E não ficamos felizes com isso, mas vai ser a realidade, na verdade, já está sendo a realidade de muita gente. Se a pessoa não perceber que a conversão e entrar nesse discipulado radical que o Stott apresenta, e de fato, aí nós não somos presbiterianos, então não somos predestinados à salvação, a pessoa precisa se enxergar muito bem, porque é muito preocupante essa questão, né, aos fins dos tempos, as questões escatológicas, né, céu ou inferno. Bom, falei um pouquinho demais, as 3 ideias desses líderes, o autor traz na página 34, né? Um clube de leitura é para a gente ler, um clube de leitura que funciona como EBD é para a gente ler. Crescimento, ele fala na página 34 ainda, lá no meio da página, terceiro parágrafo, ele fala sobre o crescimento sem profundidade, crescimento estatístico ou sem desenvolvimento em discipulado. E aí ele apresenta o seguinte: além disso, a situação é séria porque desagrada a Deus. Então ele afirma que esse crescimento só em números desagrada a Deus. O que vocês acham, o que os irmãos acham quando leram esse conteúdo, esse capítulo, essa página, sobretudo? O que vocês pensaram? O que vocês entenderam? O que vocês anotaram aí no livro de vocês? Tem algo para compartilhar? Só para a gente tentar estimular aqui a participação, né? A Tatiana já falou hoje, né? Já tem... A gente está com... Somos 11 hoje. Hoje o número está bem reduzido, hein? Bem reduzido. E aí, o que vocês poderiam... Fala, Cristiano. Opa, André. Tudo bem? Tudo bem? Então, mais ou menos isso, em cima disso que a irmã falou, eu me prendi muito no pastor africano, né? Que ele disse que o grande problema é que não tem base bíblica, né? Uhum. Aí, compartilhando uma experiência que eu tive com um colega de trabalho, e assim, o rapaz, ele tem eu soube depois, né? Que ele teve uma história sofrida, era camelô na rua, o cara conseguiu fazer uma faculdade, virou analista de sistemas, é um rapaz extremamente dedicado, um programador assim de primeira linha, mas ele é de uma igreja dessa neopentecostal, né? Uhum. E aí, eu conversando com ele, e assim, eu não me considero ninguém, não, mas assim, eu percebi que ele não sabia nem da reforma protestante, ele não sabia que a igreja dele tinha partido. Eu falei, eu falando assim, né? A gente saiu da igreja católica e tal. Aí ele, que isso, cara? Eu falei, pô, você não sabe disso? Ele, pô, o Lutero tem alguma influência na minha vida? Eu falei, claro que tem, cara. Aí eu fui falando mais ou menos para ele que eu sabia, também não sou nenhum especialista, mas eu fiquei surpreso de ver como eles ficam imersos naquela coisa de você fazer corrente disso, corrente daquilo, e você você faz uma coisa e você ganha outra, e na verdade você não conhece a palavra, não vivencia, você parece que fica preso àquela liderança que te ensina daquela maneira, e eu sentia que ele tem uma espécie de dívida com a instituição, porque ele passou por uma situação difícil na vida, e o que eu vim falando com as pessoas depois, eu fui descobrindo, é que parece que a igreja meio que resgatou ele, sabe? Ajudou ele de uma certa maneira, mas, por outro lado, conhecer Cristo, né? Conhecer a palavra, ficou meio que para trás totalmente. Né? O cara fica numa roda, né? O cara fica num círculo de fazer corrente daquilo e ganha um benefício ali. E aí depois faz corrente daquilo outro e ganha um outro benefício aqui. E não tem alvo, né? Não tem estudo da palavra, não tem nada. Não tem. Não tem mesmo, não tem mesmo. Estudo da palavra, acho que não tem nem no culto. Exposição da palavra, pelo contrário. O que tem... Verdade. E assim, como teólogo, obrigado, tá, André? Pela participação. E como teólogo, a gente acaba passando aí os canais no YouTube e
ouvindo essas pregações, às vezes é difícil ouvir, sabe? Mas tem que ouvir para fazer as críticas. Mas assim, o que nós temos lá é muita heresia no púlpito. Muita heresia no púlpito. Primeiro que essa prática de entrevistar demônios, Jesus não fez isso, fez uma vez só, perguntou qual o seu nome, só uma vez. Essa prática de interrogatório é totalmente desnecessária, mas é para que as pessoas, sabe, eles são muito espertos, é uma persuasão, uma coisa muito esperta, para as pessoas sentirem, porque o povo carece muito de ver muitas vezes. Então é aquela história, né? Eu que não sei quantos sabem, eu já dei meu testemunho na igreja, eu vim do Espiritismo, meu pai é pai de santo, até hoje. Eu vim no Espiritismo e eu não fui apenas um visitante lá, eu fui praticante. Eu pratiquei o Espiritismo, eu fui Ogã. Então, graças a Deus, fui transformado em 26 de outubro de 2008. Eu levantei minha mão e aceitando Jesus na primeira igreja batista de Vila dos Teres, com o pastor Rogério Leitão. Então, tudo aquilo que eles fazem ali, eu vi muito lá no Espiritismo, na Umbanda, no Candomblé, depois até no Kardecismo. Então, eu vi isso acontecer. Teve um painel que o pastor fez comigo e o pastor Rogério, onde eu tive a oportunidade de falar ali parte do meu testemunho. Então, tem muito ali, muito sincretismo religioso ali, eles usam... Outro dia eu passei aqui na Alameda, nessa igreja universal aqui na Alameda, caminho do trabalho, eu vi assim, ao pé do muro, na extensão do muro todo, sal grosso. Muito sal grosso ali na frente. Acho que era para espantar demônio, mas se entrar o demônio, eles expulsam lá dentro, tá? É para espantar. Então, sal grosso ali no pé do... Isso é sincretismo, entendeu? Eles pegam elementos lá no catolicismo, fazem sincretismo. Então, tem muita heresia. Eu vi um desses líderes dizer que Deus não tem... Deus não naquela recompensa de você entregar para receber, que Deus tem obrigação, não é a favor, não, ele tem obrigação de abençoar a pessoa que entrega, porque é ele mesmo que criou esse sistema. Se você me entregar, eu te abençoo. Então é obrigação de Deus. Olha só que heresia. É obrigação de Deus. Em outro momento eu vi um desses líderes manifestar Lúcifer na hora do púlpito. Lúcifer incorporou numa mulher, olha só que besteira. E essa pessoa, ele falou o seguinte, olha, ele é o pai da mentira, esse pastor, ele pode ser mentira, mas sobre a autoridade do nome de Deus, ele tem que falar a verdade. Peraí, uma coisa, tá no YouTube, coloca no YouTube aí, entendeu? Tá no YouTube. Então, aí depois, esse demônio que ele intitulou como Lúcifer começou a falar mal de outro pastor que era da igreja e montou uma outra igreja que cresceu, que virou rival dele, começou a falar mal do outro. Então parece que ele, sabe, uma coisa montada para poder criar um cenário para construir na cabeça das pessoas uma situação e criticar outra. Então tem vários escândalos aí na internet, você pode pesquisar vários escândalos. Outro dia eu vi um rapaz aí que filmaram ele sendo possuído numa dessas igrejas, aí foi possuído, aí filmaram, alguém filmou, pareceu um vídeo, um rapaz saindo, pegou a bicicleta e foi embora, aí um carro seguiu esse rapaz, aí falou, fulano de tal, você estava pegando demônio lá na igreja? Não sei o que, ele, que pegando demônio o quê, rapaz? O pastor me deu R$50, aí, ou seja, pagou para poder manifestar demônio da igreja. Então, é uma coisa muito séria, tem muitos absurdos acontecendo. Então, com esses absurdos, nesse ambiente, há um crescimento. Agora, nós podemos pontuar. O crescimento não é profundo, o crescimento não é bíblico, o crescimento não é em Cristo, mas há um crescimento. E nós já pontuamos, prosperidade, né? Sempre tem um demônio na vida das pessoas, ser pobre é falta de fé, a vida tem que ser próspera, a bênção tem que ser material. Isso tudo vai prendendo as pessoas daquele ambiente. Então, as pessoas presas naquele ambiente vão morrer sem Jesus, genuinamente, e, né, a consequência disso, com certeza, é o inferno. Então, existem essas coisas acontecendo e, lamentavelmente, as pessoas se perdem, mas aqui eu até faço essa crítica, né, entre os irmãos, mas geralmente não faço as críticas diante de quem não é crente, porque isso só vai prejudicar
e as pessoas trazer discussão e assim indiferenças entre religiões cristãs. Então, para quem não é cristão, não é legal falar. Mas aqui, que é uma EBD, então aí a minha posição de EBD é sempre pautada no texto bíblico, mas na contemporaneidade, trazendo a contemporaneidade para o texto bíblico, não alterando o texto bíblico, mas dando as suas aplicações no mundo contemporâneo. E aí sempre tem que trazer esses elementos para a gente discutir. Obrigado, Tatiana, obrigado, André. Quem quiser falar, por favor, tá? Pode abrir o microfone aí e participar, tá bom, gente? E aí, continuando aqui, o apóstolo Paulo fala que esse crescimento desagrada a Deus, o Stott, melhor dizendo, fala sobre isso, e cita, né, o episódio em Coríntios, com o apóstolo Paulo. Primeiro, é importante pontuar que cidade era essa em Corinto, né? Que cidade é essa em Corinto? Os irmãos têm noção de como é que era a cultura, a demografia em Corinto? Como é que era em Corinto quando Paulo escreveu a carta? Alguém sabe? Era uma igreja legal, né? Corinto ela está entre o istmo, entre dois rios, né? E abrigava um teatro com capacidade para 20 mil pessoas, então era uma cidade muito movimentada, é um grande centro comercial, era um porto, inclusive, ali, então era de grande movimentação, passava por pessoas de várias nacionalidades ali, e, sobretudo, tinha um templo da deusa Afrodite, com 1000 demônios. Então, ali era uma cidade de muita perversão. Nas escavações arqueológicas que encontraram ambientes com muita taça, onde se consumia muita bebida alcoólica, muito vinho. Então, as pessoas se davam muito a prazer. Existe até um termo, né, que eu até anotei aqui, ó, corintianizomai, um termo grego que significa praticar relações de sexos ilícitas. É o que se praticava nessa igreja. Então, quando o apóstolo Paulo fala, né, aqui no livro do Stott, a citação de 1 Coríntios 3, 1:3, que Paulo não pôde dar porque eles eram muito carnais, não espirituais, então, portanto, Paulo teve que dar o leite, e eles não estavam preparados para receber alimento sólido, porque essa igreja, o comportamento, né, dessa igreja não permitia isso ainda. Então, essa igreja era uma igreja muito imatura, era uma igreja que estava crescendo, mas uma igreja crescendo com muita poluição, muita perversão. Por isso Paulo foi tão incisivo com essa igreja. Então, o autor cita no final da página 34 esse texto de 1 Coríntios 3, 1:3. Quem que pode ler para a gente, para estimular aqui a participação? Sobretudo se for alguém que ainda não falou. Eu posso ler? Por favor, obrigado. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como as espirituais, e sim como as carnais, como as crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, mas não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? 1 Coríntios 3, 1-3. Então, essa é a realidade da igreja em Corinto. Corinto era conhecida como tudo que havia de errado. Então, ela ficou marcada com tudo que havia de errado. Então, Paulo percebeu que aquela igreja não podia receber, naquele momento, conhecimento sólido da palavra. Eles agiam com imaturidade. E qual a imaturidade que eles agiam? Porque o autor vem falando de várias imaturidades. Da imaturidade em Cristo. Eles não conheciam Cristo ainda. A igreja foi plantada, Cristo foi apresentado, mas eles não viviam. Então, com certeza, havia perversão, inclusive, dentro da própria comunidade. Não a igreja, mas a própria comunidade de fé que se estabeleceu lá em Corinto. Muita poluição. Imagine, as pessoas adorando, eles apresentavam o templo de Afrodite com orgulho.
Eles adoravam Afrodite. Então, imagine alguém se desprender, né, dessa realidade cultural, demográfica daquela época, da tradição, né, a adoração aos deuses grego e Afrodite, nesse caso, para começar a seguir a Cristo. Então, Paulo percebeu com muita sabedoria que aquela igreja precisaria receber leite, alimento bem líquido, para tomar consistência, começar a ser discipulada, convertida, discipulada, e depois, de fato, começar a receber conhecimento sólido, né, alimento sólido da palavra de Deus. Então, foi por isso. Então, mais adiante, na página 35, pode acompanhar comigo aí, o autor cita a igreja de Colossos, né? Colossenses 1, 28, 29. Quem pode ler esse versículo aí? Que, preferencialmente, aqueles que ainda não leram. Eu leio aqui. Obrigado. Colossenses 1, 28. Sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês, para eles isso é sinal de destruição. É 1,28? Estou lendo errado, peraí. Sem problema. É porque eu quis ler a Bíblia. Tá bom. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso, eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Então, aí depois ele vem explicando essa questão do perfeito, né? O perfeito traz uma raiz grega. Ele fala de maduro, perfeito ou maduro, no capítulo subsequente, e depois ele faz o que com o texto? Ele diz a importância de você, ele apresenta a melhor forma de estudar, segundo ele, de aprender sobre o texto, é fazer questionamento sobre o texto. E ele faz 3 perguntas sobre esse texto, não é verdade? Não foi isso que a gente leu? 3 perguntas sobre o texto. E aqui, ó, a Dorinha já tinha colocado no chat a falta de conhecimento e tal, e o André colocou agora. Acho que muitas igrejas estão cheias, pois o povo é atraído pela autoajuda ali oferecida. Sim, né, André? A autoajuda, a psicologia positiva, o coach, as pessoas... Na verdade, o ser humano não está preparado para receber uma crítica, e não aceite crítica como sendo algo negativo, que vai destruir. A reclamação é uma coisa que só destrói, a crítica constrói. Mas o termo crítica ficou muito de forma pejorativa, que acabou sendo sempre depositado com algo que é negativo. A crítica não é negativa. A crítica em si não é negativa. Então, nós não estamos preparados para receber críticas e, dentro das igrejas, ouvir coisas que a gente não quer, não concorda, não quer ouvir. Então, criamos o nosso egocentrismo e eu sou seletivo, que eu ouço, ou então frequento uma igreja que não vai me confrontar muito, que vai, como, por exemplo, a Bola de Neve, né? Não tá, acabei citando o nome de uma igreja, que não está preocupado com... Deus não está preocupado com o seu corpo, só com a sua alma. Então, faça do seu corpo o que você quiser fazer. E aí, inclusive, é uma heresia muito grande, porque isso fere a antropologia teológica, que mostra que Deus nos mostra que nós somos seres integrais, seres holísticos, formados por partes, 2 partes, uma parte material, uma parte imaterial, corpo e alma, que se completam, que formam um único ser sistêmico. O Garcia Rubio tem um livro muito interessante, é Unidade na Pluralidade. Somos seres unos na pluralidade. Então, tem um texto de antropologia teológica. Então, essas igrejas quebram essa ideia que é bíblica, né, da antropologia cristã. Então, ou seja, faça o que você quiser fazer do seu corpo. Se quiser colocar uma tatuagem, não vou nem dizer se eu sou contra ou não tatuagem, tá? Mas faça o seu corpo o que você quiser fazer. Tudo que você quiser fazer do seu corpo pode ser feito, porque Deus quer só a sua alma. Ao final das contas, quando você morrer, vai haver o desprendimento. Seu corpo vai ser jogado fora e Deus vai querer a sua alma. A sua alma vai estar pura. Né? Porque isso é uma ideia platônica também, que dicotomiza o ser, né? Ou seja,
o mundo sensível, o mundo inteligível, ou seja, a alma é boa, mas ela é integrada ao corpo, ela não consegue manifestar o seu estado de bem. O corpo prejudica, aprisiona a alma, prejudica que a alma faça o bem. Então, isso é uma ideia platônica que não é uma ideia cristã. Pelo contrário, nós somos seres integrados. Deus nos fez com corpo e matéria. Claro que uma hora vai haver esse desprendimento, a morte. E aí sim, o corpo não vai valer nada, mas enquanto vivos, o corpo tem que ser preservado. O corpo faz parte do ser, integra e compõe o ser. Então, essas igrejas criam essas ideias estranhas que parecem justamente por trás de ideologias que eles defendem, claro, né? Ideologia, então eles criam um cenário, um conjunto de regras, até dogmas também são seguidos como dogmas, para poder ter aquele público, trazer um público que seria recusado nas outras igrejas por conta das suas práticas pessoais. Então, tem igrejas que fazem isso, né? Ou seja, e aí entra a questão do coach, do pastor coach. Tem um pastor, eu falei isso, acho que eu falei aqui nas nossas aulas, tem um pastor que tornou público a ideia de teologia do coach, pelo amor de Deus, teologia do coach. Ou seja, ele inclusive assumiu que Deus não faz tudo, Deus só faz o impossível de Deus. Mas o possível é o homem que tem que fazer. Então, se você quer ser próspero, se você quer ter uma profissão, uma vida próspera, você que tem que fazer. E Deus não vai fazer isso por você. E não é assim. Não é uma barganha, mas também não é assim. Então, essa palavra positiva, muitas vezes essas igrejas, né, na maioria das vezes, como a Tatiana falou no início, tem um louvor e depois é palavra positiva, profecia o tempo todo. Deus vai fazer isso, vai te prosperar, vai fazer isso na tua vida, só você acreditar. E acabou, não tem mais nada, não tem nem leitura da palavra de Deus. Então, são igrejas que, embora elas tenham o nome de igrejas, não se comportam como igreja, né? Então é isso. Então, aí ele faz a primeira pergunta ao texto de Colossenses 1, 28 e 29. Qual foi a primeira pergunta que ele faz? O que é maturidade cristã? A primeira e mais básica pergunta sobre a essência da maturidade é: o que é maturidade cristã? E aí ele defende a ideia de que temos em nós uma imaturidade prolongada. Olha que coisa estranha, né? Real, na verdade. A maioria de nós sofre de imaturidade prolongada. Ou seja, muitas vezes no decurso de uma vida cristã inteira, continuamos a sermos imaturos. Ou seja, se alguém é imaturo diante das ideias do autor e da ideia bíblica, é alguém que não vai ter maturidade, obviamente, né? E se não tem maturidade, não tem o quê? A maturidade, segundo o autor, vem com Cristo. Não tem Cristo, né? Cristo, ele até entende Cristo, mas como Salvador da sua vida, mas não tem intimidade, não é discípulo, não é servo, né? Cristo está lá e eu estou aqui. Ele não está dentro de mim, eu não caminho junto com ele e ele comigo. Então, essa é a imaturidade que o autor apresenta, né? E ele vem na página 35 colocando vários tipos de imaturidade, melhor dizendo. Ele fala da maturidade física, não é? Ter um corpo saudável e bem desenvolvido, da maturidade intelectual, que é o quê? Ter uma mente disciplinada e uma cosmovisão coerente. Ele fala da maturidade moral, página 35, lá no final. Aqueles que têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal, né? Ele fala da maturidade emocional, ter uma personalidade equilibrada, capaz de estabelecer relacionamentos e assumir responsabilidade. E no final, acima de tudo, maturidade espiritual, né? Que, segundo o apóstolo, ele chama de maturidade em Cristo, ou seja, ter um relacionamento maduro com Cristo. E aí eu queria ouvir dois irmãos, diante desses tipos de maturidade que o Stott vem apresentando. Ao final ele fala maturidade em
Cristo e fala de ter um relacionamento maduro com ele. E aí, o que seria esse relacionamento maduro com Cristo? Não é, então, percebe que não é só relacionamento com Cristo, é um relacionamento maduro com ele. O que seria? O que o autor quis dizer com isso? Quem é que pode trazer alguma discussão para a gente ter alguns insights também? Até para estimular quem ainda não participou. Opa! Eu penso que ter uma maturidade com Cristo, um relacionamento de maturidade com Cristo, é extrapolar essa superficialidade que o Stott traz, sem profundidade. Como? Através da fé que nós professamos em Jesus Cristo, nos seus ensinamentos, nos ensinamentos dos apóstolos, é ter um conhecimento do que Deus quer de nós, do que Jesus quer de nós, do que Ele ensinou para nós, e vivendo no nosso dia a dia. Trazer isso para a nossa perspectiva de vida, Jesus como nosso amigo, como nosso primeiro pensamento de manhã, como aquele que vai com a gente quando a gente está indo dirigindo para o trabalho, que a gente está em oração, aquele a quem a gente pergunta questões que nos assustam no dia a dia, que a gente fica assim, meu Deus, eu vi tudo. Eu pensei que eu tivesse visto tudo, e com ele a gente conversa e busca lá dentro aquilo que a gente tem dos ensinamentos de Cristo e viver uma vida cristã, inteira consagrada a Deus, com pecados, porque nós somos falhos, né? com altos e baixos, porque nós somos pecadores, nós somos humanos, mas deixar os rudimentos de Cristo, que são aquelas primeiras coisinhas que a gente aprende, para ter profundidade. Né? Muitas vezes o cristão leva uma vida inteira e se percebe imaturo espiritualmente. Eu mesmo. Quando o meu casamento acabou, quando veio o divórcio, eu me senti muito injustiçada por Deus. Eu pensava assim, meu Deus, o Senhor estava comigo todo o tempo, a gente conversava, o Senhor podia falar para mim, o Senhor podia ter me dado um sinal, e o Senhor não fez. Como? Eu fiquei muito zangada. Então, eu percebi depois de ruminar, depois de anos até, de que eu tinha uma fé infantil. Eu tinha uma fé infantil. Claro que Deus me deu sinais de que as coisas não iam bem. É claro que o Senhor até me apontou caminhos dos quais eu não ouvi, entendeu? E veio o final, né? Que para mim, naquele momento, era um fracasso até da minha fé, porque se Deus não era suficiente para poder restaurar o meu casamento, então Deus não era suficiente para nada, o meu entendimento. Então, aquele meu pensamento egocêntrico de olhar somente para o meu umbigo era uma imaturidade cristã. Eu estava em Cristo, com certeza, eu era sincera, com certeza, mas eu achava que o mundo girava em torno de mim mesma, do meu casamento, e não é. Deus tem propósito, Deus tem plano, não que Deus esteja dizendo agora que Deus tinha propósito com o divórcio, não. Mas o Senhor nos dá liberdade, e um casamento é uma associação de duas pessoas, de dois, e Ele dá liberdade para que a gente não é escravo, né? Deus não nos tem assim. Nós somos livres, até para pecar, né? Mas eu me percebi naquele momento, depois de tantos anos de vida cristã, com uma fé infantil. Claro, não me considero amadurecida, não. Eu creio que é um processo que a gente vai dia a dia nessa caminhada com o Senhor, procurando conhecê-lo, não só teoricamente, mas vivenciando, né?
a paz que Ele nos dá no meio do caos, a certeza de que nós não estamos sozinhos, porque o Senhor nos assegura na Bíblia, na palavra dele, não que a gente sinta, né? Muitas vezes a gente fala assim, eu não estou sentindo a presença de Deus. Não é necessário sentir a presença de Deus, mas é necessário se crer que Deus está comigo, apesar de eu não sentir, né? E esse tipo de entendimento é o que leva à maturidade, né? A certeza daquilo que a gente não vê, né? É essa fé. Então, o que eu poderia dizer para os irmãos é isso: a gente se torna maduro vivendo na rotina, diariamente, né? Caminhando com Cristo. Tem uma frase que diz que é caminhando que se faz o caminho. E eu acho que é um pouco isso. A gente vai vivendo com Jesus diariamente e a nossa maturidade vai crescendo, das vivências que a gente vai tendo. Então, é isso. Para mim, meu pensamento é isso. Obrigado, irmã Alba, pela participação. Você falou da fé infantil, né, do agir de Deus sobre nossas vidas, e esse relacionamento maduro é entender que Deus pode tudo sobre nossas vidas. Muitas vezes a gente gosta de rotular Deus, rotular o agir de Deus. E o que Deus não pode sobre nós? Absolutamente nada. Então, Deus mandou a pandemia ou não mandou a pandemia? Não sei. Mas, de fato, ele não livrou a humanidade. Livrar, ele não livrou. Então, não quis livrar a humanidade dessa pandemia. Mas se ele mandou ou não sei. Deus pode ter mandado? Alguém falou o seguinte, um pastor muito conhecido no Brasil, quando alguém questionou isso para ele, falou o seguinte: olha, esse Deus parece mais um diabo, mandar essa pandemia para o mundo todo, tanta gente morrendo e sofrendo, mas nós esquecemos que a Bíblia fala que Deus mandou um espírito mau para atormentar Saul. Então Deus trabalha onde quiser trabalhar, da forma que ele quiser fazer, não somos nós que definimos isso. Nossos antropomorfismos, ou seja, a gente define Deus com os olhares humanos, e muitas vezes não, e coloca Deus para atender as nossas carências. Não é assim que funciona. Deus, no diálogo com a mulher samaritana, Jesus fala, né, Deus é espírito, Deus não tem concepção humana, Deus não tem características humanas. Nós usamos a nossa percepção humana para definir algo que a gente não conseguiria definir se fosse de outra forma. As mãos de Deus, o olhar de Deus, essas coisas são antropomorfismos, né, que definem Deus. Então, Deus pode fazer de tudo sobre nossas vidas. Entender isso, né, que Deus trabalha aqui, nós falamos sobre isso no capítulo anterior, né, que Deus trabalha na dificuldade, no sofrimento, né, o sofrimento do justo, a gente vê lá em Jó. Então, Deus trabalha dessa maneira, e entender isso é uma questão de maturidade, como a Alba falou, né, Alba? Assim, a ideia da imaturidade, da fé imatura. E ser maduro diante de Deus é entender que Deus pode fazer tudo o que ele quiser fazer sobre nossas vidas, e é isso, e ponto. Seja coisa boa ou coisa que a gente vai entender que é ruim, que na verdade não tem essência ruim, porque Deus não tem essência do mal, né? Alguns dizem que Deus criou o mal, mas não foi Deus que criou o mal, claro que não. Então Deus não tem essa essência do mal, mas ele sabe que para nós é o melhor a ser presenciado. Muitas vezes a gente espera um livramento que não acontece. E aí? Aí a gente chega nessa ideia de que Deus não olhou por mim, Deus poderia ter me avisado, Deus poderia ter salvo, né, uma pessoa muito querida que acabou se partindo. Não é isso? Dorinha queria falar? Acho que Dorinha mexeu no microfone aí, não? Eu faço só um pouquinho. Tá, diga. Vou tentar falar, eu sou um pouco tímida, não é? Que nada. Então, pensando no que a irmã Alba falou, sobre quando ela se divorciou, ela questionou, tal, eu acho que, a começar por mim, todos nós passamos por esse momento. Nós também, né, quando nós perdemos o nosso primeiro bebê, estávamos preparados, sabe, com o quarto arrumadinho, com o enxoval, tudo direitinho, e no 7º para 8º, acho, mês, né, eu descobri que a minha neném, que foi uma menina, estava com anencefalia, né? Ela estava vivendo enquanto estava
comigo, eles chamam de sobrevida, né? Dentro da minha barriga. Então, meu mundo caiu, né? Assim, eu falei, e eu que chorei, assim, como a irmã Alba. Falei, poxa, tem tanta gente que não pode ter filho, assim, e tem tantos filhos, sabe? Não tem condições, não se preparou como nós nos preparamos, e tem. E eu fiquei muito triste nessa época, sabe? Muito triste e chateada, né? Como disse a irmã Alba, questionando com Deus. Então, acho que todos nós passamos por estes momentos. Eu acho que o que nos ajuda é realmente querer crescer em Cristo, querer passar por esse momento como a irmã Alba passou, e eu passei, e continuar com o Senhor, e continuar crescendo, e continuar maduro, e ver que tudo tem um propósito, sabe? Eu já consegui ajudar pessoas que passaram por essa mesma dor. Agora, sábado, lembrando também de uma outra, que sábado mesmo eu dei o testemunho, eu comecei um curso de confeitaria agora, e sábado uma menininha de 16 anos no nosso meio, 16 anos de idade, a bichinha, e cheia de problemas, cheia. Aí eu peguei, e foi uma sessão assim, de terapia, aquela coisa de professor, vocês sabem o que é isso, sabemos o que é isso, de perguntar o nome do aluno, e por que você veio aqui, então, aí parecia uma sessão terapia, sabe? Aí todo mundo começou, e uma senhora falou essas dores lá, todo mundo chorou. Aí quando essa menina do meu lado falou que 16 anos ela não teve infância, não teve... Aí eu lembrei de certas coisas que passou comigo, falei, não, Senhor. E Deus fica falando aos nossos ouvidos. Senhor, então eu vou dar testemunho. Então, eu acho que é um dos propósitos de Deus, eu acho, na minha humilde opinião, não sou teóloga como você, como o irmão Adriano, eu acho o nome dele, mas eu acho que Deus faz isso para que possamos crescer, para que possamos um dia ajudar quem está assim precisando também desse testemunho de vida, porque nós passamos aqui, assim como o nosso Deus Cristo, ele podia estar lá só lá no reino dele, lá na cadeira dele, mandando e fazendo, mas não, ele veio até nós vivenciar o nosso sofrimento para poder dizer, olha, eu passei por isso e sou Deus. Então, nós também. Aí nós vamos crescendo. Vai acontecendo a maturidade, que é o processo. Legal, obrigado, Dorinha. O André colocou aqui, ó. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Deus já nos alertou sobre as aflições que teríamos. O problema todo é que o nosso egocentrismo, o nosso narcisismo, o nosso hedonismo romantiza a vida, né? Porque a vida não vai ser mil maravilhas do início ao final. Não tem quem é que vive isso? Deus nos alertou, Jesus nos alertou. Então a gente está romantizando a vida. A gente tem fé, mas não quer morrer. A gente não tem a fé de Paulo. É incomparavelmente melhor estar com Cristo, mas a gente não pensa assim. A gente não quer falar sobre morte. A morte ainda é um tabu, um complexo terrível. Falar sobre morte, que na verdade morte para a gente é o início da vida eterna. Então, por quê? Cadê? Será que a nossa fé é imatura? Né? Ter medo de estar com Cristo mais rápido do que imaginávamos que seria, é uma questão de falta de fé, né? Então, nós temos essas ideias. Isso tudo é questão de maturidade. E a gente vê muita maturidade quando Paulo assume isso, né? O querer estar com Cristo, quando os apóstolos assumem todas, né? Só João que não foi morto, todos os apóstolos foram mortos, Tiago foi morto à espada por Herodes, Paulo decapitado, Pedro crucificado de cabeça para baixo, André foi colocado num X, aquele X de Santo André. Ou seja, todos os apóstolos foram martirizados, foram mortos. E quantas pessoas morreram? A perseguição começou a ser interna. A perseguição aos cristãos começou a ser interna. Os próprios religiosos da época começaram a perseguir, depois tomou proporção muito grande, né? Os primeiros imperadores perseguiram 4 séculos de perseguição. Por que essas pessoas, né, assumiram isso? Então, isso é maturidade. Eu vou passar dificuldade, mas eu não vou, né, arredar da minha fé, né, do Cristo. Morro com ele. Vou morrer, mas eu morro com ele. Isso é muito forte para nós. Hoje nós não passamos por isso, não somos perseguidos. E ainda assim, saímos da nossa casa, vamos para a igreja aos domingos, e agora nem para a igreja muitos não estão indo, né, por conta da pandemia, e voltamos para casa
a igreja não pode se transformar em um clube. A igreja não é um clube. É um local para a gente celebrar juntos e, a partir dali, pensarmos projetos e pensarmos de que maneira levar o evangelho para as pessoas que não conhecem Jesus ainda. Como é que eu vou evangelizar, né? Então, a igreja serve para isso, para a gente celebrar, primeiramente, comunhão, celebração. Isso é importante porque é bíblico, né? E depois montar os nossos projetos que não sejam projetos apenas internos. Temos que fazer coisas entre nós, interno, porque isso é um conforto, mas a gente tem também de levar a palavra. Então, a igreja a eclésia tem falei isso na semana passada, né, uma característica de ser itinerante, de ser ativa, de ser... né, o pastor pegou uma série de sermões sobre igreja em movimento, igreja monumento. Então, a igreja não pode ser um monumento que vai ser admirado. Estou aqui dentro, é muito bom estar entre os irmãos. É maravilhoso estar dentro da igreja. Quem não gosta de ir para a casa do Senhor? Quem não gosta? Todo mundo gosta. Mas não pode ser só ali. Ali tem que ser um ponto de encontro e um ponto de partida. Não pode ser um ponto de retorno para o lar. Tem que ser um ponto de partida para a evangelização. Não, é um conforto é muito prazeroso, é muito gostoso. A gente vai se acomodando, né? É normal. O ser humano gosta disso. Mas quando esse inconformismo do primeiro capítulo é se conformar com a nossa própria realidade, saber que tem gente que está só esperando falar de Jesus para se converter e se entregar a Cristo, que está passando aflição. Tem muita gente, nesse mundo que a gente vive, tem muita gente precisando ouvir de Jesus e de ser apresentada ao Salvador. Então, a igreja tem que ser... Eu vejo uma igreja... Quando a gente lê os Atos, os Evangelhos, os Atos, as cartas, você sempre vê um movimento. Jesus nunca estava parado num lugar só, com tranquilidade, sempre estava se movimentando, ia para um lado, ia para o outro, descia, subia, sempre se movimentando e levando a sua mensagem, que era a mensagem do reino de Deus para as pessoas. Então, eu acredito que seja assim, a gente tem que ter esse conforto, é importante, como eu falei, volto a falar, né, uma aula na EBD, assistir o pastor entregar um sermão para a gente, fazer projetos entre nós. Agora acabamos de ter um encontro de casais, isso é muito importante, mas eu acredito como principal, o foco, isso tudo tem que nos dar combustível, sustentação, para levar a palavra para as pessoas que não, Jesus para as pessoas que ainda não se entregaram a Cristo. Senão virou um encontro onde a gente vai ter, vamos colocar assim, culto evangelístico para os salvos. Ou seja, é chover no molhado. Ninguém precisa mais se converter. Então, por que eu vou falar de evangelização, a não ser para treinar pessoas, treinar evangelistas, treinar líderes para aplicar técnicas e, sobretudo, depender da ação de Deus sobre nossas vidas para a gente evangelizar pessoas. Então, é um ponto de encontro para uma saída, não pode ser um ponto de encontro para um retorno, como eu falei, ao lar. Não é isso? Discordo? Gente, pode discordar, tá? Pelo amor de Deus, aqui nossa... Então, aqui na página 36, olha o que o autor destacou. Lá embaixo, o destaque que ele fez. Ser maduro é ter um relacionamento maduro com Cristo, no qual adoramos, confiamos nele e amamos e lhe obedecemos. Então, olha só, adoramos, confiamos nele sempre, o amamos e obedecemos. Então, esse é aceitar que Jesus é Senhor sobre nossas vidas, ele nos ama e vamos obedecer o que ele tem para nós. E aí, mais adiante, o autor cita um teólogo canadense, né, o J.I. Parker, que diz o seguinte, que escreve que nós somos cristãos pigmeus porque temos um Deus pigmeu. Né? É claro que ele fez uma crítica, ele era um pastor, né, pastor, mas ele fez uma crítica. Nós somos... E aí, o que os irmãos têm a dizer com essa frase? Olha o que ele disse, abra aspas, somos cristãos pigmeus porque temos um Deus pigmeu. Para a gente abrir a discussão, porque essa frase dá discussão, né? Quem pode falar alguma coisa aí? Quem Ele pode... é doido. Hã? Nós não temos um Deus pigmeu, não. Nosso Deus é grande, é absoluto, é Deus. É grande, enorme, absoluto. Né? Imenso, nada pequenininho, não. Sim, só que... Aí, obrigado, Aguinha, pela participação.
Deus é grande. Isso é condição básica, assim, é verdade. Deus é grande. A gente sabe do poder de Deus, a gente sabe quem é Deus na nossa vida. Mas será que quando a gente tem uma imaturidade cristã, a gente percebe esse Deus desse tamanho? Ou a gente minimiza Deus? Minimizamos. A partir do momento que nós falamos, eu tenho até familiar que determina o que o senhor tem que fazer. Eu determino. Quem somos nós para determinar? Se nós temos essa imaturidade, aí nós transformamos o nosso Deus em pigmeu. A falta Acho que é um pouco mais além disso. O Stott ele vai complementando, né, de que a gente vai colocando Deus e Jesus em caixinhas. Porque a nossa compreensão também é pequena, a gente começa pequenininho. Então, a gente, às vezes, coloca Deus em caixinhas que a gente nem se percebe. Por exemplo, a gente pode não ser um cristão que determina que Deus vai fazer as coisas, mas eu conheço, e eu sou uma delas, aquele cristão que, diante da adversidade, ele primeiro vai tentar resolver o problema. Ele não coloca logo o problema diante de Deus. É quando o bicho pega, é que ele vai e fala: ih, deu ruim, Senhor, agora me ajuda aqui a resolver. Porque no início você não coloca. Porque é aquele você limita um pouco Deus no sentido, tem tanto problema no mundo, por que ele vai se importar com a intriga do trabalho, a fofoquinha que está rolando no trabalho seu, por exemplo? Uma bobagem. Ou o fato de que você assumiu um número grande de responsabilidades e agora não está conseguindo dar conta. E então você se meteu no problema, você que resolva. Deus tem que estar preocupado com a fome no mundo, tem que estar preocupado com as guerras na Síria, e não tem que estar se preocupado com isso. Aí você limita um Deus que pode tudo, que pode dar quem a fome na Síria na hora que ele quiser, e também resolver o seu problema com a fulana que está fazendo fofoca com você no trabalho. Ele, inclusive, quer que você fale com ele sobre isso, porque é o seu problema naquele momento. Então, a gente limita. E aí ele coloca também a questão de que Deus é capitalista ou Deus é socialista, e aí a gente vai com a questão de que quem é de esquerda não é de Deus, quem é de direita não é de Deus. E aí até essas divisões que a gente está vendo são colocações de Deus meio em caixinhas. É como se, quando eu ouço falar, Deus não vai, nunca seria de esquerda, e outros falam, não, como assim? Deus foi o primeiro socialista. Jesus era o primeiro socialista porque ele se preocupava com os desamparados, e isso é uma bandeira da esquerda, não é uma bandeira da direita, e por aí vai, e esquece que Deus é Deus. É como diz a música, né? Ninguém explica Deus. Deus não tem partido, né? Não tem, porque ele está acima dessas coisas. Lógico que ele espera que a gente traga um reino e a gente pode ter visões particulares do reino, e particularmente você pode até pensar que Deus realmente, Deus é uma pessoa, ele se preocupa sim com a parte física do homem também, e espera que seus filhos se preocupem com isso, faz parte do amor. Você não pode passar. Tiago fala, fé sem obras é morta. Você vê seu irmão passando necessidade e fala, vou orar por você, Jainha. Não é isso. Irmão, o que eu posso fazer? Você pode até pensar nisso, mas daí é dizer que Deus é de esquerda, Deus é de direita, Deus é assim, Deus é assado, são as caixinhas que a gente coloca. Então, acho que é isso que ele quis dizer, assim, Deus é pigmeu porque você coloca numa caixinha como pigmeu. Deus é tão grande quanto você consegue colocá-lo, deixar que ele haja na vida, porque foi talvez a única autolimitação, né? Quando eu falo, Deus é onipotente, mas se ele é onipotente e pode tudo, por que ele não pode fazer determinadas coisas? Ele é tão onipotente que ele pode se autolimitar e não fazer, ele faz o que ele quer. Onipotente significa fazer o que quiser. Poder para fazer o que quiser, né? Tem poder para fazer o que quiser, e da forma que ele quiser. Não, obrigado, Tatiana, pela Dorinha, Tatiana, pelas exposições. E é isso que o autor vem falando, né? Por ver que existem muitos Cristos na sociedade. Porque eu falei na semana passada, Jesus Cristo é um nome que vende muito. Você coloca em qualquer lugar que vai vender. Você bota numa revista, vai vender. Você coloca num filme, vai vender. Vende muito, né? Até o Jesus gay já criaram. Olha só que absurdo. Já criaram que heresia, né? Então, assim, fica complicado. Nesse caso, são exemplos de minimização de um Deus poderoso e grande.
Então, são deuses colocados, como a Tatiana falou, Deus de caixa, Deus socialista ou capitalista, Deus popstar, Deus gay, milimitando Deus, militando Jesus. Então, ele faz essa crítica, né? O Jesus palhaço, o Jesus popstar, e vem e faz aí mais alguns questionamentos, né? Assim, na página 37 ainda, ao final, ele cita, né, o texto de... deixa eu ver aqui o texto que ele cita, Colossenses 1, 15 e 20. Quem é que poderia ler para a gente ir pontuando aí e caminhando para o final? Colossenses 1, 15 a 20. De quem é o Jesus, né? Tem esse Jesus que a sociedade até inclusive eu indiquei para os irmãos, botei no grupo, esse livro aqui, ó, O Jesus que Nunca Existiu. Tá? Pode comprar que esse autor é bem cristocêntrico, embora o tema seja esse, ele vem fazendo as críticas desse Jesus construído. Jesus do Código da Vinci, Jesus dos filmes, da televisão. O Jesus que não é... Esse Jesus que nunca existiu é o Jesus que não é o autêntico. É o Jesus que não é bíblico. E ele apresenta a crítica ao Jesus que... Por exemplo, pega lá o Código da Vinci. Então, o Dan Brown está errado no que ele falou. O que a Bíblia nos diz? É isso. Então, aí ele fala sobre Colossenses, o Jesus, né? Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Quem é que pode ler aí? Preferencialmente aqueles ainda que não leram nada, não falaram nada, quem quiser. Se não, qualquer pessoa pode ler aí Colossenses 1, 15 e 20. Se não tiver voluntários que ainda não falaram, quem é que pode ler Colossenses 1, 15 e 20? Para a gente puxar aí mais estimular um pouquinho mais. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Baixinho, mas estou. Ah, é? Dá para ouvir. Tá, vê se dá para ouvir agora. Eu leio. Sim. Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Assim, quem ouvir terá visto o Pai. Ele é também o primogênito sobre toda a criação. Não que ele próprio tenha sido criado, mas ele tem os direitos de um primogênito, e por isso é o Senhor e cabeça da criação. Por meio dele, o universo foi criado. Todas as coisas foram criadas por meio dele, como agente, e para ele como cabeça. A unidade e a coerência das coisas são encontradas nele. Além disso, ele é a cabeça do corpo, a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, de tal maneira que em todas as coisas ele possa ter a preeminência. Pois Deus se agradou ao fazer habitar toda a sua plenitude em Cristo e também ao reconciliar todas as coisas consigo mediante Cristo, alcançando a paz por meio do sangue de sua cruz. Obrigado, irmão. Então, é esse que é o Jesus que a Bíblia nos apresenta, né? O Stott vem dizendo mais abaixo, nessa página 38 ainda, onde encontrar, então, esse Jesus autêntico, Jesus Filho de Deus, Jesus Deus poderoso, Criador, que criou o universo, que criou tudo, que é a cabeça da igreja, melhor dizendo. Então, onde encontrar? Na Bíblia. Então, ele já fala aqui que, inclusive, ele faz uma citação de Jerônimo, né, um antigo pai da igreja, diz que escreve que ignorância da Escritura é ignorância de Cristo. Ou seja, ter ignorância da Escritura da Bíblia é também ter ignorância de Cristo, porque a Bíblia, ela, do início ao final, ela apresenta Jesus. De início ao final, ela apresenta o plano de salvação. Eu falei em algumas aulas passadas que meu pastor anterior, o pastor Eduardo, o pastor William Corel, definia a Bíblia dessa maneira. A Bíblia é o esforço que Deus faz para apresentar à humanidade o plano de salvação em Jesus na cruz do Calvário. Basicamente isso que ele fala. Então, todo esforço, então, todo aqueles sacrifícios que a gente via no Antigo Testamento, os sacrifícios de derramamento de sangue, prefigurava o que Jesus faria na cruz. Então, por isso que tinha que ser um cordeiro macho, sem mácula, ou seja, alguém, entre aspas, né, um animal inocente que ia morrer pelos nossos pecados. Quem deveria morrer
seríamos nós que pecamos, não aquele animal naquela época. Por isso que teria que derramar sangue, porque é o que Jesus faria na cruz do Calvário. Então, o Antigo Testamento, em várias passagens, prefiguram o Novo Testamento, prefiguram Cristo. Tem muitas passagens que fazem essa prefiguração. Então, a Bíblia se concentra em apresentar o plano de salvação para a humanidade. Na página 39, diz assim, o autor destacando lá no início: nada é mais importante para um discípulo cristão maduro do que uma visão renovada, clara e verdadeira do Jesus autêntico. Renovada, clara e verdadeira do Jesus autêntico que a Bíblia nos apresenta. Não como esses que são apresentados, que não é o Jesus verdadeiro, é o Jesus falso, né? E na metade da página ele coloca assim, ó: nada é mais importante do que um discipulado cristão maduro, do que uma visão renovada, clara e verdadeira de Jesus. Ele já tinha colocado isso, né? Foi a página que eu destaquei. Mais abaixo, ele diz o seguinte: para quem esse chamado à maturidade é direcionado? Ele faz a terceira pergunta, ou seja, para quem esse chamado à maturidade é direcionado? Qual a resposta que ele deu? Ele mesmo respondeu com Colossenses 1:28. Para toda pessoa, ele coloca o todo, né? O qual nós anunciamos e advertimos a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, para quem é esse chamado à maturidade cristã? Para todo ser humano, né? Uma vez convertido, tem de começar a trabalhar essa maturidade em si, a maturidade cristã, que é a relação íntima com Jesus, mas não é uma relação. E essa maturidade, é importante frisar isso, que essa maturidade não é uma maturidade na minha comunhão íntima com Deus apenas. Essa maturidade não passa só nas minhas relações com Deus, essa maturidade passa na relação com o outro. Então, é um estado de maturidade com Deus, mas que gera compromisso e geração. Volto a dizer, geração onde? Na evangelização. Né? É uma maturidade entendendo que Deus é Deus sobre minha vida, ele faz o que quiser, quando quiser e da forma que quiser sobre nós. Isso gera uma intimidade, um compromisso, uma confiança que tende a impulsionar. Ela não pode ficar estática. Não é só isso e acabou. Sou maduro porque eu estou com Cristo. Acabou. Não. Porque a maturidade se completa, a meu ver, quando a gente começa a cumprir o que Deus quer para nós. Ou seja, evangelizar, né, ajudar uma pessoa que esteja precisando, né, ajudar um amigo da igreja, sobretudo, pregar a palavra de Deus, anunciar. Então, é uma coisa que se estende, né? Ele não se esgota na relação íntima com Deus. Até porque evangelizar também é relação com Deus. Nós não podemos limitar o espaço de atuação divina só no meu espaço, né? Então, assim, esse íntimo com Deus é íntimo com Deus aqui, e quando estiver evangelizando, é íntimo com Deus também, na vida de outra pessoa e na minha vida também, né? Então, a gente tem que pontuar essa maturidade dessa forma. E aí ele vai falando aqui mais algumas questões importantes no decurso das outras páginas. A gente já passou 10 minutos. Né? Deixa eu ver se eu posso destacar alguma coisa aqui. Na página 40, destaquei aqui. Pois o princípio do discipulado é claro. Lá embaixo na página 40 aqui. Pois o princípio do discipulado é claro. Quanto mais pobre for o nosso conceito de Cristo, mais pobre será nosso discipulado. E quanto mais rica for a nossa visão de Cristo, mais rico será o nosso discipulado também, né? Então, entender o senhorio de Cristo por completo. Na página 41, eu ressaltei mais uma coisa importante. Para isso é que eu também me afadigo, né, e esforço-me para o possível segundo a sua eficácia que opera efetivamente em mim, Paulo dizendo. Então, do esforço que ele faz, né, nessa comunhão com o próprio Deus. Então, lá no final, o Stott termina esse capítulo de forma magistral. Ele diz o seguinte: vimos então uma responsabilidade dupla
lá no penúltimo capítulo. A maturidade em Cristo é o alvo tanto para nós quanto para o nosso ministério. Que Deus possa nos dar uma visão completa e clara de Jesus Cristo, primeiro, para que possamos crescer em maturidade, e segundo, para que, pela nossa proclamação fiel de Cristo, em sua plenitude, outras pessoas também possam ser apresentadas maduras. Acabei de falar sobre isso, né? Então, aí ele fecha e nós também fechamos esse capítulo muito importante. Alguém quer fazer algum acréscimo? Prometo que eu vou ser breve, 2 minutos. Tá porque bom. tem essa parte do Stott, quando ele explica essa dissensão colossense, do porquê que o Paulo usou todo o homem, porque havia uma dissensão de que poderiam ter pessoas mais inteligentes, né? Que é uma coisa muito grega, né? Aristotélica, de que havia pessoas para dominar e outras não, que poderiam ser dominadas. É revolucionário, mostrando como o cristianismo trazia uma mensagem revolucionária para aquela época, né? Então, eu achei isso muito interessante, lembrar que é para toda a pessoa. E a gente a reforma protestante também veio nesse sentido, né? De estimular que as Bíblias fossem escritas não mais em latim, mas nas línguas populares, para que todo homem tivesse acesso à Bíblia, para que ele pudesse conhecer, e não só ligado ao que um padre falava ou que a igreja falava. Então, isso é muito bom, lembrar que a mensagem é para todos, não para alguns só. Sim, legal. Legal ter lembrado aí dessa transição da Reforma Protestante, porque foi um dos propósitos de Lutero, né? Acesso. O povo tem que ler a palavra, ter acesso à palavra. E ele mesmo traduziu também, fez uma das traduções para o alemão, né? Então, legal. Mais alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer algum tipo de fechamento? Não? Deixa eu ver aqui, então. Eu queria convidar alguém para fazer essa oração final. Pode ser a irmã Wanda? Está me ouvindo, irmã? A irmã poderia orar para a gente encerrar esse encontro? Sim. Pode ser? Sim, pode ser. Obrigado. Oremos. Amado Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui com os nossos queridos e amados irmãos, aprendendo mais uma porção da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida do irmão Cristiano, e de tão bom grado nos dá essa palavra maravilhosa neste livro, Pai. Ó Deus de amor, cuida dele, dê a ele sabedoria, força, a cada momento. Abençoe cada um de nós, que possamos, ó Deus, ser servos fiéis a Ti, que não sejamos, ó Pai, assim, pigmeus, que possamos, ó Deus, aprender da Tua palavra e crescendo na graça e no conhecimento do nosso Salvador. Obrigado, Pai, por tudo, que Tu estejas, ó Pai, dirigindo e nos orientando a cada momento, que cada lição que for dada pelo nosso professor Cristiano, que possamos aprender mais e mais. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Obrigado, irmã. Olha, não podemos esquecer da foto. Obrigado a todos que participaram, os demais sintam-se estimulados a participar também. Ficou um encontro muito rico e acabou rendendo mais, né, do que o nosso tempo. Vamos tirar aquela foto aqui, deixa eu printar a tela. Semana passada acabou a minha bateria do celular e eu não saí na foto. Não saiu na foto, tá vendo? Quem puder abrir a câmera, abra. Quem não puder, vai ficar essa foto aí, não tem problema nenhum. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Pronto, vou colocar no grupo lá. Tá bom, gente? Obrigado, um prazer mais uma vez imenso estar aqui com os irmãos. Grande abraço, boa semana para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.